Bom dia, gente. Hoje teremos mais um webinar da nossa coleção. Hoje teremos o Mountain Lodges e o Lares, no Peru, que está representado no Brasil pela Raro Community. Hoje teremos a Lígia Seco, que é a co-founder da empresa. Tá? Bom dia, Lígia. Muito obrigado por teu tempo e por dar-nos todas as informações hoje referente a esse destino que a gente vende muito e gosta muito de ter mais proximidade. Bom dia, Lígia. Pode seguir. Bom dia, pessoal. Obrigada, Dani, pelo convite. Eu também adoro Peru, então é muito bom poder falar um pouco mais sobre o destino. Eu vou falar uma pequena introdução só sobre a Raro, porque a gente está aí há pouco tempo no mercado, mas eu e o Felipe, que é meu sócio, já temos muitos anos aí de mercado de alto padrão e de experiência aqui no Brasil, e a gente decidiu formar uma empresa de representação que tivesse foco com turismo regenerativo. Então, todos os nossos produtos têm, de alguma forma, envolvimento com questões de sustentabilidade, tanto com a natureza, né, que é o que a gente mais liga a sustentabilidade mas também com comunidade, com as culturas, com os destinos onde eles estão envolvidos. E o Mountain Lodges é também um grande exemplo disso, e aí, ao longo da apresentação, vocês vão percebendo esse envolvimento que eles têm com a comunidade também. A gente vai falar hoje um pouco sobre o todo, né, quais são todos os produtos no Mountain Lodges, mas eu vou focar em Lares, que é o produto que mais tem saída aqui no Brasil. Então, mas pelo menos para que vocês saibam o que existe aí na oferta, caso caia algum aventureiro, mais aventureiro, que é um dos produtos que faz sentido lá. Então, um pouquinho da história do Mountain Lodges é que eles começaram, enfim, são uma família peruana, né, que conhece muito ali do Peru, dos trekkings e afins, e a trilha Inca é uma trilha que existe já há muito tempo, e eles pensaram na época, bom, talvez existam pessoas que queiram fazer a trilha Inca, né, ou uma viagem estilo da trilha Inca, mas sem passar tanto perrengue quanto se passa na trilha Inca, né? A trilha Inca, hoje em dia, é o que você tem mais de experiência, né? O que você pode ser uma coisa um pouco mais premium, digamos assim, é alguém carregando as suas coisas e montando a sua barraca. Então, o Tolado surgiu um pouco como alternativa. Óbvio que a trilha Inca em si, né, que se conhece tradicionalmente, não tem substituição, porque ela é uma quilometragem ali que vai até a porta de Machu Picchu, e ela é tão conhecida porque, na época dos Incas, era o caminho para se chegar a Machu Picchu. Então, não tem substituição para isso. Porém, trilhas incas existem aos montes no Peru, né? Então, você vai encontrar ruínas incas em vários lugares. E aí a ideia era isso, ter essas alternativas de trilhas, né, de caminhadas, que faz muito parte da cultura no Peru, pelo menos nessa região andina, né? Eu achei, era uma coisa que para mim não era tão claro, e quando eu fui para lá eu percebi isso. Então, era uma alternativa e também para distribuir um pouco o turismo, né? A gente sabe que Peru as pessoas querem, porque querem ir para Machu Picchu, Vale Sagrado, e aí tá todo mundo sempre nos mesmos lugares. E aqui a gente está falando de rotas diferentes, que você não vai encontrar as mesmas pessoas, né? Vai encontrar hordas de pessoas em vários pontos do destino, né, do roteiro. Claro que em alguns lugares vai se encontrar, porque passa-se pelos pontos mais importantes, mas você tem uma imersão cultural muito mais profunda mesmo, e a gente vai percebendo isso aqui ao longo da apresentação. Então, vou começar com o portfólio geral, né? Então, aqui é o mapa de onde essas duas rotas acontecem. Aqui do lado esquerdo é a região de Salcantay, então aqui tem um roteiro, e daqui do lado direito é a região de Lares e Vale Sagrado, que é o outro roteiro. O roteiro de Salcantay, ele é um roteiro exclusivamente de trekking, porque nessa região não há rodovias, então você realmente tem que ir caminhando de um lodge até o outro. Todos os lodges são do Mountain Lodges nessa região,
E é um roteiro marcado por paisagens, né, por natureza. Então, você vai desde picos nevados, que aí o Abra Salcantay, né, o pico mais alto ali da região, até você chegar na floresta amazônica, que é onde a gente está se aproximando, né, ali a região de Machu Picchu já é esse pedaço. Então, você vai mudando muito as paisagens ao longo do caminho, e esse aqui é um roteiro para o aventureiro realmente, né? Então, é para quem tem uma condição física um pouco melhor, você vai subir a altitudes consideráveis, a gente está falando aqui a quase 5.000 metros de altitude. Então, é importante, né, essa questão da altitude, eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Mas você vai ter toda a estrutura e o conforto que é possível nessa região com os lodges que o Mountain Lodges construiu e mantém por lá. Daí a gente tem a aventura de Lares, que são 5 ou 7 dias. Lá você tem uma escolha diária entre atividades culturais ou atividades de caminhada. Então, aqui você pode fazer uma viagem que seja puramente de imersão cultural e não precise caminhar absolutamente nada, ou você pode fazer uma totalmente de trekking, ou ainda no meio do caminho, fazer um mix de caminhadas com atividades culturais. Eu vou entrar nesse aqui mais a fundo, mais à frente, e aí vocês vão tirando as dúvidas também. Lá também tem todo o conforto, né? Então, alguns têm jacuzzi privativa, outros têm essa jacuzzi que é compartilhada, a gastronomia sempre de alto padrão. Então, essa é uma experiência que você vê comum entre todos os lodges. Eles também têm algumas saídas que são temáticas, e aí são saídas específicas ao longo do ano, né? Então, tem saídas que são equestres, essa saída é feita na região de Salcantay. Tem saídas mais longas, então, a Grand Andean Experience e a Black Diamond Track, uma delas, por exemplo, junta Lares com Salcantay. Então, essa aqui é para quem quer um pouco mais tem um pouco mais de tempo e quer um pouco mais de imersão, não só cultural, mas também nas caminhadas ali da região. Tem saídas de wellness e yoga, que aí você tem sessões de yoga em alguns sítios arqueológicos, o cardápio, né, é adaptado também, mais leve, então é uma boa. E tem as saídas multiesportes, para quem quer mais aventura mesmo, então a gente está falando de bike, caiaque, cavalgada, tirolesa e trekking na mesma saída. Saídas de arqueoastronomia, que é basicamente a astronomia na visão inca, né? Então, qual é todo o significado disso para os incas e que muito ainda se vê na cultura. E eles têm 2 hotéis em Cusco, que é o Andenes, os dois ficam super bem localizados ali perto da praça principal, né? O Andenes, que é esse aqui, e o XO Art House, que é um hotel menor, que o mote dele é ter arte contemporânea de artistas locais de Cusco, espalhado pelo hotel. Então, esse aqui é um pouco do overview do que é o Mountain Lodges, para que vocês saibam, apesar deles não serem um DMC, eles podem fazer extensões, então, extensões para algum destino do Peru, o serviço de transfer, alguma coisa do tipo, é possível fazer com eles também, mas eles não são DMC, o foco deles são os roteiros de Lares e Salcantay, e os hotéis de Cusco, normalmente quem faz os roteiros acaba ficando nos hotéis de Cusco deles também, mas os hotéis de Cusco podem ser vendidos separadamente. Então, eu vou parar de compartilhar esse aqui, para poder mudar para outra apresentação, que é a apresentação de Lares. Um minutinho, aqui. Então, vamos lá. A gente vai... Um minuto, eu acho que ela travou, um minutinho. Lígia? Ui, desculpa. Estou Travou. ouvindo. Travou. Pode começar. Agora vocês estão me ouvindo? Tá, agora sim. Perdão. Então, vamos lá. Estava falando aqui de Lares,
Lares, a gente tem duas opções, 5 e 7 dias. O que mais vende acaba sendo de 5 dias, porque a gente está falando de 5 dias só 5 dias são 4 noites nesse roteiro. Normalmente, a gente sugere 2 noites anteriores em Cusco, e a pessoa, né, numa viagem para o Peru, vai acabar indo para Lima depois, ficando 2 ou 3 noites lá. Então, é o que normalmente o brasileiro tem de tempo para ficar no Peru, uma semana, né? Então, vai que seja numa sexta ou num sábado e volta no domingo da semana seguinte. Então, é por isso que acaba saindo mais esse roteiro de 5 dias. Esse roteiro, ele é all inclusive, né? Então, a partir do momento que se chega não a noite anterior, eu já explico isso para vocês, mas no momento que o guia pega o grupo lá pela manhã no hotel, até a hora que ele devolve em Cusco no último dia, tudo isso vai estar incluído. Por que a gente recomenda 2 noites antes em Cusco? Por conta da aclimatação à altitude. Então, saindo daqui, vamos dar um exemplo, saindo daqui numa sexta-feira, a pessoa provavelmente vai passar o dia viajando para chegar lá em Cusco, então que ela chegue no final da tarde, por exemplo, então ela já não tem muito tempo para conhecer a cidade, né, vai acabar, é o dia praticamente de viagem. Dorme essa primeira noite, e aí considerando que ela saiu na sexta, o sábado ela teria o dia inteiro para conhecer Cusco, que é uma cidade que vale muito a pena, né, precisa se conhecer Cusco para quem está lá. Vai dormir essa segunda noite, e no domingo de manhã ela já sairia para o roteiro de Lares. Então, minimamente 2 noites em Cusco, eu acho que é a melhor opção para realmente poder conhecer Cusco e se aclimatar à altura. Essa aclimatação à altura, a recomendação sempre é beber muita água, ouvir o seu corpo, então, quando estiver cansado, pare, descansa, dormir bastante, comer comida leve, e não tomar álcool nesses primeiros dias. Tudo isso ajuda a uma aclimatação mais tranquila à altura, né? Então, por isso que a gente recomenda sempre essas 2 noites antes. Se por acaso, não deu, é uma noite só, no primeiro dia né, do roteiro, que não faça atividade física, porque pode dar, assim, palpitação, dor de cabeça, enfim, o corpo tem que se ajustar aí à altura, então é uma coisa importante de se falar. Tem gente que vai chegar lá e tirar de letra e não vai ter nenhum problema, e tem gente que vai passar mal, então tem que ir com calma mesmo, porque isso é indiferente do preparo físico, né? Então você pode ser triatleta, chegar lá e passar mal, não tem como saber. Então, tem que tomar cuidado mesmo e com calma para não ter esse percalço logo no início da viagem, né? Mas, enfim, o roteiro começa nessa noite prévia à saída do grupo pela manhã, porque na noite prévia, o guia do grupo já faz-se um encontro, né, entre as pessoas que vão participar daquela saída, para explicar como que vai ser a saída, como que vão ser os próximos dias. Esse encontro se repete todos os dias, é o briefing que a gente diz. Então, todos os dias o grupo se reúne para falar como é que foi o dia, e aí decidir qual é a atividade que vai ser feita no dia seguinte. Então, aí o guia vai sempre explicar, né? No dia seguinte a gente tem tais atividades, cultural ou trekking, e aí as pessoas vão decidir. É um momento muito gostoso, desde o início, porque você já vai começando a conhecer as pessoas ali, e ao longo da semana você vai, né, tendo sempre esse tempo para se encontrar e compartilhar o que aconteceu ao longo do dia com cada um. Bom, aqui começam os itinerários. Essa brochura, eu peço desculpa para vocês que ela está em inglês, mas enfim, eu vou falando isso em português, a gente está traduzindo esse material para português, em breve a gente vai ter isso, mas ela funciona com os 2 roteiros ao mesmo tempo, e eu vou tentando explicar para vocês. O roteiro de 5 dias vai estar sempre nesse verdinho, que vocês veem aqui, e o roteiro de 7 dias está sempre nesse rosa. Só um minuto, travou de novo. Lígia? Aqui o Vale Sagrado. Lígia travou antes, tá? Oi, desculpa. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Então tá bom. Eu acho que a outra tela você não conseguiu, não terminamos de escutar. A tela anterior a essa. Então tá.
Então, aqui, essa brochura, ela vai caminhando, explicando todos os dias, e aí vai estar sempre em verde a parte que é o de 5 dias, e em rosa a parte que é o de 7 dias. Eu vou mostrando isso para vocês, que fica mais fácil de compreender. Então, aqui o mapa, começamos em Cusco, e aí aqui tem o Vale Sagrado, e essa parte de cima aqui, que é o Vale de Lares. E aqui a gente tem Machu Picchu. Eu sei que para quem ainda não foi para o Peru, é sempre complexo entender como que é essa dinâmica lá. Mas os pontos principais vão ser sempre Cusco, Ollantaytambo, que é esse pontinho aqui, que é da onde sai o trem para Águas Calientes. E Águas Calientes é a cidade base para se chegar a Machu Picchu. Então, a montanha está aqui e a base é a cidade de Águas Calientes. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro dia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na brochura. Aqui em cima, ó, vai estar sempre a que dia que a gente está se referindo no roteiro de 7 dias, e aqui vai estar no roteiro de 5 dias. Então, esse primeiro dia aqui, ele só existe no roteiro de 7 dias, que é onde o grupo vai conhecer o sítio arqueológico de Chinchero, para começar a entender sobre a arquitetura inca, e aí você já tem uma caminhada nesse dia. E também tem o passeio pelas minas de sal de Maras e os terraços de Morai, que são diferentes da arquitetura, né, que você encontra no geral, porque eles são circulares. Então, nesse primeiro dia, tem essas duas atividades. Então, de manhã, o grupo faz esse sítio arqueológico de Chinchero, e aí, à tarde, tem duas atividades. Então, tem a atividade de ir para Maras e Morai, ou então você já pode fazer uma caminhada, que aí aqui é Chinchero, Urquillos, que dura aproximadamente 3 horas de fácil a moderada. Então, esse material é bem detalhado, assim, eu vou ir falando para vocês, eu sei que é bastante informação, mas depois vocês vão me perguntando ao final, tá bom? E aí, a primeira noite é a noite no Lodge de Lamai, que é parte do Mountain Lodges. No segundo dia, que é o segundo dia do roteiro de 7 dias, é o primeiro do roteiro de 5 dias. Esse aqui, o foco dele é Pisac, que é o famoso mercado que tem lá em Pisac. Então, de manhã, esse aqui é o sítio arqueológico, né, o complexo de Pisac. De manhã, a gente tem uma atividade em grupo, em que todo mundo vai para Pisac e conhece essa região. Perdão, desculpa. De manhã você tem a opção de ir para Pisac ou então fazer a caminhada. À tarde, você tem a atividade em grupo. E isso acontece algumas vezes ao longo do roteiro. Então, não é que todos os dias você vai ter que escolher entre sítios arqueológicos ou caminhadas. Pode ser que isso aconteça em uma parte do dia. Então, de manhã, todo mundo faz uma atividade em grupo num sítio arqueológico, que é muito importante, e aí, à tarde, é onde você tem a escolha de fazer uma caminhada, ou então de fazer uma visita, por exemplo, a uma comunidade de pastores de ovelha. Então, fiquem tranquilos que ninguém vai ter que escolher o sítio arqueológico, né? Então, tipo, eu vou perder Pisac se eu quiser fazer a caminhada. Nesse caso, não. Então, você tem essa opção de escolha, né? E à tarde aqui tem uma opção de bike. Então, para quem quiser fazer uma atividade um pouco mais intensa aí, dá para fazer o passeio de bike. E essa segunda noite, ou primeira noite do roteiro de 5 dias, é no Lamai também. Depois, a gente, no dia seguinte, foca ainda mais no Vale de Lares, e essa é uma atividade muito interessante, que é na Vila de Choquecancha, que você vai conhecer as tecelãs e como que é essa cultura, né? Isso eu achei muito interessante no Peru, que a cultura da tecelagem é diferente entre os grupos culturais, ali na região andina mesmo. Então, em cada lugar você vai aprendendo um pouquinho do que significam esses desenhos,
A gente, por exemplo, eu me lembro que quando eu fui para, uma das vezes que eu fui para lá, em Wakawazi, eles nos explicaram que os chapéus das mulheres têm significado. Então, cada um dos chapéus diz se a mulher é solteira, casada ou viúva. Então, é muito interessante pegar essa parte cultural ao longo da viagem também, porque eu acho... Desculpa, Lígia, também outra coisa que você tem que informar, sabe, o chapéu se refere também à comunidade que ela pertence. Exato, Que é exatamente. diferente no Vale Sagrado. Cada cidade tem, elas se conhecem pelo chapéu. De onde ela vem. Exato. Exatamente. É bom que o Dani vai me dando aqui as informações que ele sabe desde sempre. Mas realmente, então, porque assim, a gente acaba, você olha a cultura peruana e acha que é uma coisa só, mas tem diferenças lá dentro. E eu acho que o Mountain Lodges foca muito nisso, em você mostrar, em perceber que cada grupo cultural tem a sua forma de comunicação, assim, né, desses símbolos e tal. Claro que existe uma grande cultura que abraça tudo isso, mas entender esses detalhes é muito rico. E o que eu percebi também com o Mountain Lodges, às vezes que eu fiz, é que você, óbvio, todo mundo que vai para o Peru está querendo ir para Machu Picchu, né? Todo mundo que nunca foi e tal, quer conhecer Machu Picchu. E Machu Picchu, no roteiro do Mountain Lodges, é a última atividade que você faz. Então, você vai angariando muita informação da cultura atual, da cultura, né, pregressa, dos incas e tal, e a hora que você chega em Machu Picchu, tudo isso faz mais sentido. Você entende por que, que a arquitetura é daquele jeito, o que, que as coisas significam no sagrado para eles. Então, realmente é uma imersão cultural. Todas as pessoas que eu conheço que fizeram Mountain Lodges voltam encantadas assim com o Peru, e realmente é uma cultura muito bonita. Eu admiro demais a relação que eles têm com a natureza, né? Então, todos, em geral, os guias do Mountain Lodges, quando eles vão começar a viagem, eles devem fazer algum agradecimento às montanhas, aos apos, é isso, Dani? E então tem uma relação muito forte com a terra, assim, né? Então é realmente uma cultura muito interessante, e o Mountain Lodges oferece essa imersão, porque a gente vai estar em lugares que não tem mais ninguém. Realmente é só aquela cultura, né? Aquela população que está por ali, e eles continuam vivendo como se viviam os incas há muito tempo atrás, em alguns aspectos, obviamente. Muitas vezes das comunidades somente falam o quechua ou aimara. Não tem outra língua que eles se comunicam, somente o patriarca que ele faz a tradução, que é o que tem mais, né? Mais próximo Exato. da comunidade. Exatamente. Os guias todos falam quechua, né? Então, eles conseguem caminhar ali, né? E conversar com todo mundo. Mas, realmente, tem gente com quem você não vai conseguir conversar, porque eles falam... Né, é um traço cultural muito forte, essa questão do idioma. E que bom, porque eles, né, recebem gente do mundo inteiro. Então, manter essa cultura preservada. Então, aqui, nesse dia, que é o segundo dia do roteiro de 5, a gente vai ter uma atividade de manhã, que todo mundo vai para a cidade de Lamai para visitar o sítio arqueológico de Ancasmarca. Eu gosto muito desse sítio arqueológico porque ele é um antigo silo, então era onde eles guardavam grãos e tal. E aí eles explicam exatamente o porquê que era ali, por ter uma questão de ventilação para manter, né, por mais tempo aqueles grãos, mas nessa época grãos também eram uma forma de... Travou um minutinho. Lígia? desse... Lígia, travou Opa, faz um pouquinho. Travou. oi, Tá, voltou. voltou. Então, também era uma fortaleza e tem um motivo de por que está ali. Então, você vai conhecendo e trazendo muita informação, e é um sítio arqueológico que praticamente ninguém vai, assim, então é muito, muito bonito. Tem uma visão, assim, incrível de lá de cima. E aí a gente tem as atividades opcionais. Então, é a visita, a cultural, é a visita à cidade de Choquecancha, para conhecer essa comunidade de tecelãs, e depois tem 2 opções de caminhada, então tem uma de 2 horas e meia, que vai de fácil a moderado, e depois uma de 4 horas,
que é moderado, então é praticamente o mesmo pedaço, uma um pouco mais longa e uma um pouco mais curtinha. Também acho legal do que o Mountain Lodge oferece, é que, às vezes, você foi, tipo, zero intenção de caminhar, mas lá você sentiu a vontade de um dia fazer essa experiência, né? Porque acaba que é uma experiência, parte da cultura. Dá para você escolher e fazer. Porque é isso, a região de Lares, você tem estradas, então leva-se o grupo até um certo ponto de carro, e aí para começar a caminhada, vai ter sempre uma quantidade se não me engano, são a cada 6 ou 10 pessoas tem um guia responsável, então vai ter sempre um assistente, né? Então eles levam não levam uma quantidade enorme de água, mas levam água, mas, óbvio, eles incentivam todo mundo a encher a sua garrafinha de água ali antes da caminhada, então, se precisar de alguma ajuda no meio do caminho, tem estrutura para isso também. Ou então, o oposto, eu tive em uma das viagens um senhor, que era europeu, que ele andava 1000 vezes mais que eu, tinha perto dos seus 70 e tantos anos, e um belo dia ele se arriscou a comer um ceviche, em alguma cidade X, no meio do lugar que a gente estava. E aí passou mal e tal, no dia seguinte ele resolveu fazer atividade cultural. Então ele foi de carro de um ponto para o outro, né, fez atividade cultural, enquanto se recuperava, no dia seguinte ele continuou fazendo atividade de trekking, que era o que ele mais gostava. Então, oferecer essa flexibilidade ao longo do roteiro, eu acho que é uma ótima opção. E aí, nesse dia, a noite é no Wakawazi, que também é um lodge do Mountain Lodges. O dia 4 existe só no roteiro de 7 dias, que aí você tem uma exploração da vila, né, de Wakawazi, ou opção de hike, são 2 opções de hike ali na região. Então, é basicamente conhecer a região de Wakawazi, e dorme-se de novo no lodge. O lodge de Wakawazi é uma experiência, assim, porque ele é o mais remoto, é mais no meio do nada, 50% do lodge pertence à comunidade, inclusive, então, eu falo assim, quando você vê pessoas da comunidade dentro dos lodges, elas não estão vestidas assim para turista ver. Elas realmente é a roupa que eles utilizam no dia a dia, sabe? Então você tem uma experiência cultural muito forte e um mimo que eu acho que só o Wakawazi oferece, que é uma jacuzzi privativa. Então todos os quartos têm a sua jacuzzi e normalmente quando você volta do itinerário, né, da atividade que você fez ao longo do dia, essa jacuzzi já está cheia e quentinha no seu quarto. Então, seja antes do jantar ou depois do jantar, já dá para dar uma relaxada ali na jacuzzi. E tem outros mimos também, né? Então, eu lembro que uma vez eu levei um susto, porque a hora que eu fui entrar na cama, estava quente e era uma bolsa de água quente no pé da cama. Então, né, no friozinho ali da montanha, a gente está com o pezinho quente logo né, na hora que for dormir. Então, tem pequenos mimos, assim, não são hotéis de altíssimo padrão, a gente não está comparando aqui o Mountain Lodges com o Belmont, por exemplo, são categorias diferentes, mas são uma ótima opção, são hotéis superiores dentro das possibilidades de estarem localizados nas montanhas né, do Peru. Então, são realmente muito boas opções. Daí, no dia 3 do roteiro de 5 dias, a gente já está em caminho a Ollantaytambo. Então, a gente está saindo do Wakawazi, e aí, de manhã, tem a opção de atividade cultural, que é conhecer uma comunidade de meu Deus, pastores de ovelhas, e aí eles vão fazer um ritual, enfim, tem toda uma parte cultural ali envolvida, e tem a opção de caminhada, que aí é de Wheelock a Pumamarca, é muito bonita essa caminhada, vale muito a pena, são 3 horas. À tarde, todo mundo visita o sítio arqueológico de Purmamarca, é o finalzinho da manhã, na verdade, então todo mundo visita o sítio arqueológico de Purmamarca, e à tarde também tem uma opção de caminhada, que aí é de Purmamarca a Ollantaytambo, em torno de 3 horas, uma caminhada moderada. E ali no Vale Sagrado mesmo, tem uma cervejaria artesanal, e tem uma opção de visitar essa cervejaria artesanal com um custo adicional.
Essa noite, ela é num parceiro do Monta Lodges. Então, vamos falar aqui do roteiro de 4 noites, de 5 dias, 4 noites. As 2 primeiras são em hotéis do Monta Lodges, que é o Lamai e o Akawazi, e as 2 últimas são em hotéis parceiros. Então, a gente tem 2 opções de tarifas aqui, que é a opção Explorer e a opção Pioneer. Então, os hotéis parceiros vão acompanhar essas opções, seja Explorer ou seja Pioneer. E aí a gente está falando de hotéis superiores no Explorer, e no Pioneer já são hotéis de mais alto padrão. No dia 4, já é o momento de conhecer Ollantaytambo em si. Então, aqui é a vista do sítio arqueológico. Porém, para quem quer muito fazer caminhada, eu, das 3 vezes que fui para lá, nunca tive essa coragem, mas há a possibilidade de fazer uma caminhada na montanha Pinco-Iluna, que fica na frente de Ollantaytambo. Então, da Pinco-Iluna, você vê Ollantaytambo. E aí são 2 caminhadas de 1h30 ou 2 horas, mas elas são super cedo. A gente está falando de coisa de 6 horas da manhã, algo do tipo. Então, os meus grupos nunca tiveram interesse em fazê-la, mas é um lugar muito bonito. Quando você está em Ollantaytambo vendo Pinco-Iluna, fala, putz, podia ter ido, né? Mas, enfim. E aí, depois que se faz essa caminhada, é a visita de Ollantaytambo. Então, Ollantaytambo não é só o lugar para pegar o trem, Ollantaytambo tem o sítio arqueológico, e aí você vai fazer essa visita no sítio arqueológico. Daí, a gente tem a ida para Águas Calientes, né? Então, ali na hora do almoço, mais ou menos, vai ser o trem para Águas Calientes. E, chegando em Águas Calientes, essa primeira tarde é livre. Então, tem em algumas possibilidades, alguns roteiros, dependendo do tempo também de reserva, né, o que tem disponibilidade, pode-se ficar no Inca Terra, por exemplo. O Inca Terra tem ótimas opções de caminhadas dentro do hotel, os jardins são muito, muito bonitos, as piscinas que tem lá, então já é gostoso para conhecer, gastar esse tempinho à tarde por lá. E aí, à noite, é nesse hotel parceiro, que pode ser o Inca Terra, pode ser o Sumac, isso na categoria Pioneer, e na categoria Explorer, que é um pouco mais barata, a gente está falando do El Map by Inca Terra, enfim, outras possibilidades de hotel aí. E aí, no dia seguinte, que é o último dia do roteiro, a gente é a subida para a cidade de Machu Picchu. Isso acontece de manhã, normalmente a saída das 7, 8 horas da manhã, para subir para lá. A princípio, faz-se a visita do sítio arqueológico, né? E depois você tem tempo livre para fazer as caminhadas lá de dentro, que aí pode ser a subida da montanha Machu Picchu, que eu preciso confirmar essa informação, mas acredito que ainda não tem restrição, né, para acesso à montanha de Machu Picchu. Agora, a montanha da frente, né, que a montanha Machu Picchu é onde a foto clássica de Machu Picchu é tirada da montanha Machu Picchu em direção a... Ai, gente, esqueci o nome da montanha da frente. Dani, me ajuda. Huayna Picchu. Huayna Picchu. Oi. Travou? Subir Machu Picchu. Huayna Picchu. Isso, Huayna Picchu. Ou Huayna Picchu, e aí tem um custo adicional para subir o Huayna Picchu. Huayna Picchu é mais desafiadora, eu subi, foi ótimo, lindo, mas tem uns pedaços que, para quem tem medo de altura, é puxado, porque tem umas escadinhas, assim, que tem na lateral, num pedaço lá, que é um desfiladeiro do lado, você vê o rio lá embaixo, assim. Mas tem pessoas que têm que estar bem preparada mesmo para subir o Huayna Picchu, né? Porque não é qualquer um que pode subir, porque é muito íngreme. Sim. Né? E aquele desfiladeiro que tem, por exemplo, eu subi sentado. Nunca mais.
Eu fui mais ou menos nessa vibe também. Eu subi no cantinho da escada, porque é uma escada pequena, assim, de, sei lá, 50 centímetros no máximo, e aí eu colei na parede, assim, e subi. É uma escada que é desesperadora desse jeito, mas, enfim, vai ter que passar por ela. Depois vocês joguem no Google, escada Huayna Picchu, as fotos falam por si. Mas é uma possibilidade, tem gente que quer subir, quer esse desafio, então, só que o Huayna Picchu tem uma restrição de quantidade de pessoas por dia. Então, dependendo do momento em que a reserva é feita, tem que checar a disponibilidade para ver se existe disponibilidade para Huayna Picchu. Machu Picchu, não, você tem acesso ali, ou você pode subir até a Puerta del Sol, por exemplo, até a última vez que eu me lembre, não tinha restrição para subir, então você tem tempo de explorar o sítio arqueológico ali, depois que subiu essa, né, a subida oficial. E aí, nesse dia, você tem, depois da subida para Machu Picchu, a gente volta para Águas Calientes, para o almoço, que aí vai ser provavelmente no hotel que a pessoa, né, que o grupo está hospedado, e pega-se o trem de volta para Cusco. E aí a gente está falando do retorno ali em Cusco no final da tarde, por volta de 5 horas mais ou menos. Por conta desse retorno e por conta de várias coisas que podem acontecer no caminho, né, porque é isso, é a subida e a descida para Machu Picchu, é o trem para Ollantaytambo e depois um transfer para Cusco, a gente recomenda que essa noite as pessoas ainda durmam em Cusco, porque se for pegar voo nesse dia, tem que ser, tipo, o último voo do dia, e acaba que vai ficar desconfortável a hora de chegar em Lima, vai chegar muito tarde, fazer check-in e tal. Então, a gente acha mais confortável dormir essa última noite em Cusco também, para pegar né, fazer a mudança para Lima no dia seguinte pela manhã, já mais descansado e tal. Então, essa é a nossa sugestão. Outros pontos que são importantes em relação ao Mountain Lodges. Deixa eu ver aqui. Eles têm uma opção de você fazer a trilha Inca, né, a partir do quilômetro 104, também sujeito a disponibilidade e custo adicional, então só para que vocês saibam que existe essa possibilidade. E aí dá para customizar, né, o que a gente está falando aqui é um roteiro normal de 5 dias, 4 noites. Mas, se quiser colocar mais noites, tanto em Cusco quanto em Águas Calientes, tudo isso é possível mudar, óbvio, sujeito à disponibilidade e a custos adicionais, mas é possível. Então, acho que é basicamente isso. Uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem também é que eles exigem, imagino que vocês já devam colocar seguro viagem em todas as viagens, mas eles exigem que seguro viagem e que cubra atividades de aventura, esportivas. Então, é importante enfim, são lugares muito remotos, se a pessoa decide fazer uma caminhada e torce um pé no meio do caminho, né, já é um problema, então por isso que a gente exige esse seguro. E eu queria falar também sobre os guias. Os guias são muito conhecedores dos lugares, assim, muitos deles são das próprias comunidades, que já trabalham com mountain lodges há muitos anos, então, a língua oficial da viagem é o inglês, mas, óbvio, eles falam tanto espanhol, alguns falam até português também, então, o que vai acontecer, por exemplo, é um roteiro que tem muitos brasileiros, ou mesmo que seja um casal de brasileiros, eu já fui, que éramos só eu e o meu marido na época, e o guia explicava em inglês ali, e depois fazia uma breve tradução ali para a gente em português. Só para que vocês saibam. O principal público do Mountain Lodges, no roteiro principalmente de Salcantay, é Estados Unidos e Europa. No roteiro de Lares, a gente também vai encontrar americanos e europeus aí, mas é um roteiro que funciona mais para a América Latina, então, onde mais latinos vão escolher é o roteiro de Lares também. E aí, só para que vocês saibam daquilo que eu falei lá no início, que é sobre essa parte do turismo regenerativo, o Mountain Lodges trabalha muito com as comunidades, exemplo foi o que eu falei de Wakawazi, né, então 50%
do Lodge é da comunidade, e foi um projeto muito interessante, porque, a princípio, a comunidade não sabia nem o que fazer com isso, né, não sabia como administrar, como lidar com esse lucro e tal, e o Mountain Lodges apoiou também para que isso fosse um fator de desenvolvimento para a região, né, mantendo, claro, as raízes culturais, mas que propiciasse mais educação para as crianças e afins. Então, eles têm uma associação, que é a Yanapana, que trabalha em diferentes áreas, com os adultos, com crianças, com questões de, não sei, plantio de árvore, por exemplo. Então, eles fazem bastante coisa ali na região. Vou parar aqui de compartilhar. Basicamente, é essa o meu conteúdo. Eu sei que é bastante coisa, e eu sei que às vezes mais confunde, né, porque é dia 1, dia 2 e tal, mas eu queria que vocês tivessem essa noção da diversidade de coisas que acontecem ao longo do roteiro. Vocês realmente não precisam saber o que acontece no dia 1, 2, 3, mas saberem que existe esse apoio, que eu e a equipe da CT estamos aqui para apoiá-los nessas dúvidas, porque essas dúvidas surgem muito na hora que tá rolando a venda, né? Então, o cliente quer saber qual hotel que ele vai ficar, ele quer saber, eu vou visitar esse sítio arqueológico. Então, essas coisas, fiquem tranquilos de não saber de bate-pronto, mas saberem, né, o geral, assim, porque a gente está aqui para apoiar vocês nessas dúvidas que surgirem. Mas, Dani, vou passar de volta a palavra para você e responder qualquer dúvida que tenha ficado aí, por favor. Isso mesmo, Lígia. Todas as dúvidas vão vir porque um produto que não é assim tão rápido de vender, né? Porque tem que ter um acompanhamento, uma consultoria, como você está explicando, tá? Como você falou, né? A gente está disposto a ajudar no que eles precisem, né? Essa agência de viagem, toda a equipe vai estar sempre afinco para dar as melhores consultorias, tá ok? E não sei se alguém tem alguma dúvida referente a essa explanação, alguma coisa simples que vocês não entenderam. Eu tenho uma dúvida referente. Bom dia, queria saber referente a quantas pessoas são no grupo e se existe possibilidade de fazer isso em privativo e se tem alguma melhor época do ano referente a chuvas e tudo mais. Vamos lá. O grupo é basicamente a capacidade dos lodges do Mountain Lodges. Então, aqui a gente está falando de 15 a 16 quartos. Então, o grupo vai variar em torno de 30 pessoas, se a gente estiver falando só em duplo, ou então, se tiver algum outro triplo, pode subir um pouquinho mais. Então, uma média de 30 pessoas. Óbvio, não vai estar lotado todas as saídas do ano. Então, as saídas que eu peguei, por exemplo, estavam em torno de 15 pessoas, não muito mais do que isso. E olha que eu já fiz saída durante o Windheim, e não estava tão lotado assim. Então, mas não, apesar de ser um grupo de 30 pessoas, você não tem essa percepção, porque vai ter sempre, a cada 10 pessoas, um guia. Então, você tem essa sensação que o grupo é um pouquinho menor. Mas, então, é isso, em torno de 30 pessoas. Falado da melhor época do ano, certo? Isso, Rodrigo, melhor época do ano, e se passageiros exigentes que querem fazer alguma coisa em privativo, se é possível fazer isso também. Claro. Assim, dá para privatizar uma saída, só que eu acho que o custo vai ser muito alto. Então, enfim, né, porque a gente vai ter que praticamente privatizar o hotel ali para eles. O que a gente pode tentar fazer é que seja privativo em termos de serviço, né, então ter um guia específico para esse casal é uma possibilidade, mas aí eles vão continuar compartilhando, né, a acomodação com o restante do grupo, porque senão acho que vai acabar ficando inviável fazer isso totalmente privativo, tá? E em relação à melhor época do ano, a gente está falando que a baixa temporada... Minuto. Lígia? Lígia? Deu uma cortada, né? Cortou. Pode voltar, estava na época, melhor época. Tá bom, então vamos lá. Baixa temporada, março, o mês de março, e depois novembro até 15 de dezembro.
Janeiro e fevereiro é a época de chuvas, então os roteiros não funcionam em janeiro e fevereiro. Esse ano até estendeu um pouquinho, para março estava ainda chovendo, os primeiros roteiros de março eles tiveram uns perrengues aí principalmente Salcantay, de sair, né, fazendo trek, enfim, vamos caminhar até outro ponto. É por questão do terreno acidentado, né? Então tem muitas vezes deslizamentos, então não tem como, né? Exato, Salcantay eles tiveram problema exatamente com isso, de, vamos caminhar no trekking que a gente sempre fez, tinha um deslizamento no meio do caminho e tiveram que mudar. Mas não é o comum é janeiro e fevereiro, por isso que eles não funcionam nessa época. E aí a alta temporada é de abril a outubro, e depois esses 15 dias de dezembro, né, do dia 15 ao dia 31, basicamente por interesse de mercado, assim, né, de Natal e Réveillon, assim. Mas então, a melhor época mesmo, de abril a outubro, e aí tem a época das férias dos europeus e americanos acaba sendo mais alta temporada, então, julho e agosto são meses mais cheios, e junho tem o Windheim, então, o Windheim também tem bastante procura por conta disso. E uma coisa que eu esqueci de falar é em relação a crianças, vira e mexe, as pessoas me perguntam, a gente está falando aqui a partir de 12 anos, é uma boa opção. Se forem crianças mais jovens, a gente pode checar com eles, não é uma proibição, mas tem que ser criança que já esteja minimamente acostumada a esse tipo de viagem, né, já entenda como que é o trekking e tal, e saiba um pouco mais, esteja acostumado, porque não vai ter estrutura para criança, né, mas eu conheço gente que já foi com bebê nessa viagem. Então, é uma possibilidade, mas precisa saber, né, tem que ser o costume da família fazer esse tipo de viagem realmente. Mais alguma dúvida, gente? Lígia, eu não percebi se você comentou se são saídas diárias ou se tem dia específico e se tem um grupo mínimo para saída. O mínimo são 2 pessoas, e agora são saídas diárias. Isso é uma coisa diferente de alguns anos. O Mountain Lodge tinha saídas definidas. Eles continuam mandando essa informação de disponibilidade para você saber quantas pessoas estão ali na saída. Mas, por exemplo, você vai fazer uma venda, vai pedir, se não tiver saída, eles vão abrir uma saída para vocês. Então, com o mínimo de 2 pessoas. Isso era uma coisa que era muito chata, né, de a gente bater datas e tal, porque você tem todo o trabalho de, né, convencer o cliente e trazer ele a bordo para conseguir, né, querer fazer a viagem e depois esbarrava em questão de disponibilidade de data. Então, hoje em dia, não se preocupem com isso. A hora que o cliente, né, o roteiro que ele precisar, no momento lá precisa começar dia tal. Ok, dá para fazer e a gente checa a disponibilidade. Só aquelas saídas temáticas, que tem datas específicas, aí a gente precisa checar. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que está sanado tudo o pessoal que tinha essas dúvidas principais, né? Agora vamos aguardar as vendas e ter algum tipo de solicitação específica, etc, etc. Perfeito. Então, tá, só lembrando que a gente está falando aqui de tarifas ao redor de 2.700 por pessoa, dólares, tá? Então, é um roteiro que eu acho que é bem... muito um ótimo custo-benefício, né, para tudo que você tem incluído aí nesses 5 dias de estada lá no Peru. Então, acho que é um bom custo. Então, fiquem aí com isso na cabeça também. Perfeito. Okay, tá bom, Lígia? Gente? Muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela disposição aqui em ouvir um pouquinho mais sobre o Peru. E eu e a equipe da CT estamos à disposição, né, Dani? Isso mesmo. E agradecemos mais uma vez a companhia de todos vocês. E mais uma vez, Lígia, muito obrigado por seu tempo também. Tá, ok? Bom dia a todos. Tá, obrigada. Bom dia. Tchau. Obrigado, Lígia. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.